Amigos da rede hoje, sejam bem-vindos ao Hoje Memória, seu espaço para explorar histórias que marcaram o passado e ainda ecoam no nosso imaginário. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, um caso que até hoje provoca discussões. A história de Orlando Sabino, o famoso monstro de Capinópolis. O que realmente aconteceu naquela época? Seria ele um serial killer, um criminoso comum ou apenas um bode expiatório nas mãos da ditadura militar? Vamos tentar entender essa história e por isso entrevistamos hoje um dos maiores especialistas no caso, o jornalista Pedro Divino Rosa, conhecido como Pedro Popó, autor do livro O Monstro de Capinópolis. Na década de 1970, a figura de Orlando Sabino aterrorizou as pequenas cidades da região. Descrito pela mídia como uma criatura sórdida e irracional, Sabino foi acusado de matar 25 pessoas e dezenas de animais, espalhando pavor por Minas Gerais e Goiás. Ele ficou conhecido como o Monstro de Capinópolis e sua história foi amplificada pelo sensacionalismo da época, criando uma imagem monstruosa que gerou ainda mais medo na população. Mas quem era realmente Orlando Sabino? Nascido em Arapongas, Paraná, ele era um homem simples, oriundo de uma família pobre e camponesa e chegou ao Triângulo Mineiro nos anos 1970 na condição de andarilho. As versões sobre sua vida são nebulosas e a realidade dos crimes por ele cometidos nunca foi esclarecida. O caso tomou proporções alarmantes, com mais de 1000 policiais envolvidos na busca, mas a identidade das vítimas nunca foi totalmente confirmada. Foi nesse cenário de mistério e especulação que Pedro Popó se interessou pela história e, após anos de pesquisa e investigação, publicou seu livro, no qual desafia a narrativa oficial sobre Orlando Sabino. Pedro Popó revela por meio de entrevistas e relatos de pessoas próximas a Sabino que ele não era o monstro sanguinário descrito pela mídia, mas sim um homem com limitações psíquicas que talvez tenha sido usado como um instrumento de manipulação política em tempos de repressão. Hoje quem vai contar essa história é Pedro Popó, que compartilha com a gente as descobertas da sua pesquisa e nos dá uma nova perspectiva sobre a figura de Orlando Sabino. Será que a história de Sabino foi distorcida para encobrir outros interesses da ditadura militar? É com você, Pedro. A história, o Monstro de Capinópolis, ela teve o seu ponto alto na década de 70, no final de 71 e início de 72, quando um andarilho saiu do Paraná e veio para o Triângulo Mineiro. Aqui na região ele teve um surto e começou a matar as pessoas nas fazendas. E aí, como é que você conseguiu entrevistar o Orlando Sabino? Durante as minhas pesquisas, quando eu resolvi escrever o livro, eu comecei a entrar em contato com a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Defesa Social, no sentido de que ambos pudessem me autorizar a fazer a entrevista com ele. Depois de muitos contatos, eu fui autorizado a ir a Barbacena para entrevistá-lo, aonde eu consegui então falar com ele. Embora todas as dificuldades que houve na época, eu consegui ainda retirar algumas coisas dele que estão transcritas no livro. Ele é completamente louco, né, Pedro? Ele é um doente mental e que reúne diversas patologias. No entanto, ele tem seus lapsos de memória, ele conversa naturalmente, ele tem a sua memória e depois ele entra em surto. Agora, quantas pessoas ele matou na época? Qual era o modus operandi dele? Embora chegaram a divulgar que ele teria matado 28 pessoas, comprovadamente foram 12 mortes. Nessas 12 mortes, ainda há dúvida sobre alguma delas. Entretanto, foram abertos inquéritos na época para apurar 12 mortes. Criou-se um mito em todo o estado. E esse mito dizia que ele chegava nas fazendas, pedia açúcar. Se não davam o açúcar para ele, ele matava as pessoas. E que aproveitava o sangue das galinhas com açúcar e tomava.
existe muito mito nessa história, apesar de que algum desses fatos citados no mito correspondem à realidade. E o livro, quantos exemplares você soltou? Como é que a pessoa faz para adquirir? Porque é uma história da nossa região, né? Ela começou lá nos anos 70 e tal. O Orlando Sabino está preso hoje. Preso não, ele está internado em Barbacena, né? Já está solto. Já está solto já? Já está solto e vai voltar a matar, porque ele não tem cura. Assim que ele surtar, ele vai voltar a matar. E aí, esse livro, né? Esse livro você teve um apoio, inclusive, da própria polícia de Minas Gerais para escrever, né? Te abrindo os arquivos e tudo mais. Eu tive essa facilidade porque me foi bloqueado os arquivos, eu tive uma grande facilidade de fazer minha pesquisa, entrevistei diversas pessoas, entrevistei familiares de vítimas fatais, sobreviventes, policiais que participaram do cerco, testemunhas, enfim, uma gama de pessoas. Agora, o mais interessante nesse livro é que, para a nossa felicidade, isso eu digo assim, que foi uma grande alegria ver isso, a repercussão que o livro teve, que a primeira edição se esgotou tão rapidamente, e a segunda edição agora, que já está saindo, ficará à disposição também, não apenas aqui de Patrocínio, mas também em toda a região. E há uma participação importante de Patrocínio, né, no sentido de que a primeira vítima do monstro de Capinópolis foi feita em Patrocínio. Exatamente. Ele foi para Araxá e de Araxá ele veio para cá. Aqui foi aonde ele surtou e aonde ele cometeu o primeiro assassinato. Isso aí é real, isso aí está provado que a primeira vítima dele foi em Patrocínio. Pedro, agora o lançamento do livro em Patrocínio foi importante, você teve um apoio também da Secretaria de Cultura, do Flávio, né? Então, quer dizer, isso, a integração é regional, o seu livro conta uma história regional e isso é importante, tanto para você como autor, como para a cidade, né? Exatamente, eu inclusive quero agradecer a administração municipal através da Secretaria de Cultura na pessoa do Flávio. Ele que é um homem do teatro, é um homem da arte, tem a sensibilidade de fazer esses eventos aqui na biblioteca e também nos espaços culturais da cidade, fazendo com que a cultura chegue ao alcance de todos. Então a ele os meus parabéns e os meus agradecimentos, porque é tão bom quando você encontra um secretário que é da área, um secretário que tem esse sentimento da cultura e faz com que a cultura esteja ao alcance de todos. Falando sobre o lançamento desse livro, que conta uma história que é uma história nossa, da nossa região, né, Flávio? Uma história que, pelo que a gente conversou com as pessoas aqui, deixou muita gente assustada aí por um certo tempo, né? Só que, assim, ao mesmo tempo nos intriga, porque é coisa que ficou perto, né? Parece que quase que tateável isso. Então, realmente, nós tivemos essa felicidade de estar lançando esse livro aqui, graças à sua indicação, né? Com o jornalista Pedro Popó, nessa noite de hoje. Agora, Flávio, isso é importante, né? Porque todos os tipos de atividades culturais que você tem conseguido trazer com a Secretaria de Cultura têm tido boa repercussão, né? Porque a gente acaba que encontra eco, né? Sempre. Agora, fica difícil a gente ficar quieto, parado e achando que nada vai dar certo. Então a gente tem sempre que tentar, e até mesmo assim, eu fiquei um pouco meio preocupado, né? Se as pessoas iam estar vindo aqui hoje, mas pelo tipo, né, de literatura proposta, que é pro lado do jornalismo investigativo, né? Mas, porém, foi totalmente aceitável, né? O Pedro fala bem, muito dinâmico, né? Muito espontâneo, né? Então, ele alia a história da vida junto com a proposta dele de fazer o livro. Então, isso chamou muito bem a atenção e, graças a Deus, a gente se sente feliz com esse lançamento. Pedro, boa sorte para você. A gente sabe que você já é um escritor consagrado, né? Com vários livros publicados e esse que conta a história aqui da nossa região. Boa sorte para você, né, nesse intento, no seu trabalho lá também de recuperação da Igreja de Estrela do Sul, que tem quase 200 anos, esse trabalho realmente maravilhoso que você está fazendo lá. Boa sorte e, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu agradeço muito, principalmente a você, Luiz, a quem eu tenho um pleito de gratidão muito grande, porque no início da minha carreira eu tive a sua ajuda, eu tive o seu prestígio, eu tive o seu apoio. E isso a gente tem
que sempre lembrar, e eu sempre lembro disso. E o tanto que patrocínio foi importante na minha carreira, porque a minha carreira, ela começou com as pessoas que foram me contratar na grande imprensa, entrando em contato, inclusive aqui em patrocínio, perguntando para você quem eu era e se eu podia ser contratado. O Jornal Estado de Minas. Exatamente. E você foi uma pessoa que, isso eu tenho essa gratidão, que aprovou meu nome. Que você falou, pode contratar que esse menino é bom. E eu era realmente um menino. Muito obrigado. Aí desvendamos os mistérios que cercam o caso até hoje, né? E esse Pedro Popó sabe muito dessas coisas. Então um abraço para o Pedro, um grande batalhador pela cidade de Estrela do Sul. Ele mora em Uberlândia, mas é um grande batalhador pela cidade de Estrela do Sul. Escreveu esse livro aí, O Monstro de Capinópolis, que pode ser encontrado hoje, por exemplo, na estante virtual, né? Tem vários preços lá e o que eu achei mais barato foi R$19,90. Então você pode pedir, tem mais o frete e tal, mas é uma história muito bacana que você vai ficar conhecendo, vai ficar mais por dentro, né? Você que é do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, de qualquer parte do Brasil. Bom, fique ligado aqui no Hoje Memória, que a gente tem sempre uma história boa para contar para você, né? Muito obrigado, não esqueça de dar aquele like, de compartilhar o material, de comentar e também, é claro, de inscrever aqui no canal, que assim a gente só cresce e você vai junto, porque passamos a trabalhar, fazer mais coisas para que você possa vir aí. Um grande abraço, até o próximo programa. Laboratório de Análises Clínicas Thiago Hugo, padrão de qualidade em análises clínicas, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade. O Grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas na região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro, atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades. Entregando as melhores bebidas para você apreciar, assistindo ao seu time do coração. Grupo Marra, seu revendedor autorizado Heineken. Aqui no Supermercado Coop, você encontra o que precisa em nossos diversos setores. Uma ampla seleção para atender a todas as suas necessidades. Descubra o presente ideal. Brinde com as melhores bebidas. Mantenha sua casa impecável. No Supermercado Coop, você encontra tudo em um só lugar. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831-6075. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.